Neymar ficou fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O técnico explicou que a decisão foi por motivos físicos, já que Neymar ainda se recupera de lesão. Ancelotti revelou que conversou com o jogador antes do anúncio e garantiu que conta com ele para o futuro. Aqui da sua esquerda, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Eu queria te perguntar o seguinte: nesse grupo todo que você traz hoje pela primeira vez, um nome muito cotado, muito falado do futebol aqui do Brasil é o de Neymar. O que você pensa do Neymar? Como o Neymar está? Se num futuro breve você vai contar com ele, o que você poderia nos trazer? Seja bem-vindo. Pero como dice, nesta convocatoria han tentado de seleccionar jugadores que están bien. Neymar sale desde poco de una lesión, ha empezado a jugar. Todo el mundo sabe que Neymar es un jugador muy importante, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Contamos con él, obviamente. Desafortunadamente al día de hoy hay muchos jugadores que son lesionados, que no pueden estar en la selección, como Neymar ha salido a poco de la lesión, pero tenemos lesionado a Rodrigo, tenemos lesionado a Gabriel, tenemos lesionado a Joelinton, tenemos lesionado a Militao, tenemos lesionado a Ederson. ¿Qué quiero decir? Que Brasil tiene muchísimos jugadores de talento y obviamente en el caso específico de Neymar, obviamente contamos con él. El equipo nacional de Brasil cuenta con él a su mejor versión. Ha vuelto a Brasil para jugar, para preparar bien el Mundial. Tenemos todo, la CBF, Neymar, el mismo objetivo de ser listo para el Mundial. He hablado con él antes, esta mañana, he hablado con él para explicarle esto. Está totalmente de acuerdo con nosotros y así seguimos. E Neymar está fora da lista do Carlo Ancelotti. Ah, mas é claro, o Neymar está voltando de lesão. Ele explicou, mas o Neymar também estava numa situação bem delicada na sua forma física quando foi convocado pela primeira vez pelo Dorival Júnior e foi convocado. A gente até dizia, será que ele vai convocar o Neymar? Neymar voltando e convocou. O Ancelotti tem peso, tem moral e tem culhão para dizer: não vou convocar o Neymar voltando de lesão e fora da sua melhor forma física. Então, nesse aspecto, eu já acho que mostra que o treinador tem outro peso. Tem peso para Neymar, para dirigente, não mandar em seleção brasileira. Essa seleção é minha, quem convoca sou eu, e eu vou convocar se eu achar que o Neymar merece ser convocado. Porque ele disse que falou com o Neymar, que o Neymar estava de acordo, mas é óbvio que se fosse o Dorival ainda na seleção brasileira agora, o Neymar seria convocado. Eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque o Neymar tem mais peso do que o Dorival Júnior 1000 vezes. É uma lista meio previsível, né? Porque tem jogadores experientes que ele conhece bem e chamou por isso, e jogadores que ele tem visto na Europa saindo bem, por isso também convocou. Acho uma lista normal. O Hugo Souza ele não deve conhecer muito bem, se conhecesse não chamaria, não tem nível para jogar na seleção brasileira, um goleiro de altos e baixos, muito ainda longe de chegar nesse patamar, mas é irrelevante, terceiro goleiro, de repente vai até para ele observar. O Hugo tem tudo para ser um goleiraço, mas não é. Alto, boa envergadura e tudo, mas não é. E andou falhando aí recentemente alguns jogos, então acho que é mais para ele conhecer de repente o perfil do jogador, algumas recomendações que tem recebido do que outra coisa. Mas, repito, é pouco relevante, ele não vai ser o titular vai ser o Alisson, o Bento deve ser o reserva imediato, como já vinha acontecendo na ausência aí de Ederson, das convocações. Então, não acho que isso mereça a maior discussão. Acho que o importante, de fato, foi não ter chamado o Neymar. Fez um ato político, isso é política, né? Ligar para o jogador e tal, bababá. Não tem que dar satisfação para ninguém, mas foi político.
E acho que ele começou com uma convocação que é boa. Tem jogadores jovens, o Beraldo, por exemplo, que ele trouxe o Andrei, jogadores mais novos, está mesclando os jovens jogadores que estão lá pela Europa, o Wesley, que joga aqui no Brasil, mas que pode ir embora a qualquer momento aí na janela, e gente experiente com que ele possa contar, que eu acho que deve ser a base desse time para jogar no Equador. Caras acostumados à seleção brasileira, acostumados a esse tipo de jogo contra as seleções sul-americanas, que podem até passar para ele muitas informações sobre as peculiaridades dessas partidas. Lembrando que o Equador está à frente do Brasil, embora tenha perdido pontos no tapetão, não lidera a Argentina, mas está à frente do Brasil na classificação, e o Paraguai está aí há 8, 9 jogos sem perder, uma fase muito boa, muito competitiva, já bateu o Brasil, ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, empatou com a Colômbia fora de casa quando perdia por 2-0, o Paraguai hoje é um adversário que pode ser difícil lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Então, acho que ele fez uma convocação bem interessante, e a ausência do Neymar acho que é um ponto para ele. Mauro, você concorda comigo? Porque muita gente vai dizer, ele ligou pro Neymar, o Neymar tá voltando de lesão, mas o Dorival convocou o Neymar voltando de lesão. Você acha que isso já mostra que agora tem treinador com coragem para não convocar o Neymar a qualquer momento? Porque muita gente vai dizer, vocês estão falando, mas é claro, ele não convocou porque ele voltou de lesão. Mas com o Dorival, ele tinha voltado de lesão, estava paradinho também, e foi convocado, né, Mauro César Pereira? Não, sem dúvida. Eu acho que não só o Dorival, o Diniz, o Tite durante muito tempo, gente. Neymar, ele era quase o imperador ali da seleção brasileira. Agora, se o Ancelotti não tiver coragem, peito, autonomia para não convocar, não é só o Neymar, qualquer jogador que ele acha que não deve convocar, então ele não tem que treinar seleção nenhuma. É óbvio que o cara tem que se dar o respeito, né, gente? Está chegando para ser um técnico de primeira linha. E repito, ele entrar em contato com o jogador é uma evidente ação política, para não parecer que está contra o cara, para não ficar amanhã tendo burburinho, certamente foi orientado, sabe, da área de influência grande que tem o jogador, seu staff, os influenciadores, amigos que ficam aí falando e tal. Então, para que comprar essa briga? Ligou, conversou e tal. E assim, o Neymar amanhã, se ele estiver bem, se ele conseguir jogar bem, demonstrar fisicamente uma boa condição, ele naturalmente pode ser chamado, como qualquer jogador. Acho que é isso. Simples assim. O Neymar não tem história na seleção brasileira, em Copa do Mundo, em jogos, que justifiquem todo esse auê ao seu redor. Não tem. Não tem. Infelizmente, para a seleção brasileira, não tem. Mas acho que o maior problema é que ele não joga, né? Ele joga uns minutos, fica discutindo com o torcedor do CRB, já teve lá aquela situação com o Samuel Xavier. Tá jogando, né, gente? Não tá jogando, né? Aliás, eu acho impressionante como é que as pessoas imaginam que o Neymar vai resolver a Copa do Mundo. Não resolveu quando era mais jovem e estava inteiro. Vai resolver agora? Agora você tem que montar um time de futebol. Se ele estiver bem, se de repente de uma hora para outra voltar a jogar bem, estiver em boa forma e tudo, aí convoca, bota para jogar. Mas enquanto está nessa situação, não tem que nem pensar. Nem pensar. Qual é o justificativo para jogar? Por que ele tem que ser convocado? Ele faz a diferença jogando aqui no futebol brasileiro? Jogando contra o CRB da segunda divisão, ele fez diferença? Que deu um passo, fez diferença. Fez 2, 3 jogadas e armou um ataque também do time alagoano. Está totalmente fora de forma, sem ritmo de jogo, sequência de lesões, você não sabe se ele vai se machucar amanhã de novo, que se machuca, volta, se machuca, volta, se machuca, volta. Isso aí fora a lesão grave que teve. Então, não faz sentido. O futebol brasileiro tem que seguir, a seleção brasileira deveria seguir o seu caminho. E o Neymar segue o caminho dele. Se em algum momento houver uma convergência ali, se a coisa se cruzar, aí volta a chamar. Mas hoje, não tem condição, gente, pelo amor de Deus. Não sei nem por que a gente discute tanto essa possibilidade. Sinceramente, parece uma conversa nonsense. Sério, porque não tem o menor cabimento. Hoje. Amanhã, se estiver bem, beleza, aí chama. Lembrando, na Copa de 18, ele virou meme mundial como Caicai. A de 14 ele não tinha culpa, aquela seleção era uma bagunça. Ele se machucou, né? Sofreu uma entrada violenta do Zúñiga lá, o colombiano, e se machucou. Nem jogou no 7-1. Aí a gente tem que deixar de fora, acho eu. Mas 18 ele era o cara que era o Caicai, virou meme mundial. Aliás, um dos primeiros memes assim, de repercussão mundial nessa era de memes foi o Neymar, em 2018. Em 2022, ele fez uma Copa do Mundo ruim como toda a seleção brasileira. Passou a Copa inteira tentando aquela jogada do gol que fez contra a Croácia, que de nada adiantou. Tentando resolver sozinho. E o Tite subserviente a ele, como toda a comissão técnica da seleção brasileira. É para continuar assim? Pelo amor de Deus, né? Não tem nem sentido. É o que eu penso. E aí, o que você achou da decisão do Ancelotti de deixar o Neymar fora dessa primeira convocação?
Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima!